Mesmo depois de tantos anos, essa história que vivi ainda mexe profundamente com meu coração e minha mente. Se você está aqui assistindo, é um sinal de que ela merece ser ouvida. Se puder, se inscreve no meu canal para apoiar meu trabalho. E me conta aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Meu nome é João Carlos, tenho 25 anos e há 7 anos rodo por essas estradas. Herdei essa profissão como herança amarga, depois que meu pai desapareceu sem deixar rastro. Eu tinha apenas 5 anos quando ele sumiu, mas a lembrança daquela noite ainda me assombra como se fosse ontem. Lembro do barulho da porta batendo, das vozes alteradas, do cheiro forte de cachaça impregnado na roupa dele quando chegou em casa, cambaleando e com os olhos vermelhos de raiva. Minha mãe tentava acalmá-lo, mas ele estava fora de si, gritando sobre problemas no trabalho, sobre a vida que não dava certo. Eu me escondi atrás do sofá, pequeno demais para entender, grande demais para esquecer. Vou dar uma volta. Foi a última coisa que ele disse antes de sair porta fora. Levou as chaves do Scania vermelho, aquela carreta que ele amava mais que tudo na vida. Saiu bêbado, sem nem lembrar que tinha uma carga de madeira para entregar no dia seguinte. Nunca mais voltou. A polícia procurou por semanas. Minha mãe chorou por meses. Eu cresci esperando que ele aparecesse de repente, como se nada tivesse acontecido. Mas os anos passaram e Antônio Carlos da Silva se tornou apenas um nome em boletins de ocorrência arquivados e uma foto desbotada na nossa sala. Hoje, 20 anos depois, eu ainda carrego essa foto no bolso da camisa. Meu pai ao lado do Scania vermelho, sorrindo, com o braço apoiado no capô. E lá, pendurado na antena, aquele pequeno cão de plástico azul que ele tinha colocado quando eu era bebê. É nosso anjo da guarda, ele costumava dizer, me fazendo rir quando eu era pequeno. Enquanto ele estiver lá, a estrada vai nos proteger. Bobagem de pai apaixonado, eu sei. Mas aquele cachorrinho representava tudo o que eu mais amava na infância. Meu pai, o caminhão, as viagens que ele me prometia que faríamos juntos quando eu crescesse. O rádio do caminhão chiou, me tirando das lembranças. Era o Zé da Curva, um conhecido da estrada. João Carlos, você está aí, rapaz? Peguei o microfone. Aqui, Zé, tudo certo? Cuidado, lá na frente tem uma carreta quebrada na lateral da pista, uns 15 quilômetros depois de Porangatu. Parece abandonada há muito tempo. Valeu o toque, irmão. Continuei dirigindo, mas algo dentro do meu peito começou a apertar. Carreta abandonada, há muito tempo. Eram palavras que mexiam comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. Quantas vezes eu tinha parado para olhar caminhões velhos na beira da estrada, imaginando se um deles poderia ser do meu pai. O sol já estava alto quando avistei o que o Zé tinha falado. Do lado direito da pista, meio escondida por uma vegetação que cresceu ao redor, havia uma carreta, velha, muito velha. A tinta estava descascada, o para-brisa rachado, e a ferrugem cobria quase toda a carroceria. Meu coração disparou. Mesmo de longe, mesmo coberta pelo tempo e pelo mato, eu reconheci a silhueta. Era um Scania, vermelho, ou pelo menos tinha sido vermelho um dia. Friei bruscamente na lateral da pista, levantando uma nuvem de poeira. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia desligar o motor. Saltei da cabine e caminhei devagar em direção ao caminhão abandonado, cada passo pesando como chumbo. A vegetação tinha crescido ao redor das rodas. Galhos finos passavam pelas janelas abertas. O banco do motorista estava rasgado, com espuma amarelada saindo pelos buracos. Mas era ele. Eu sabia que era ele. Com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca, tirei a foto do bolso. Minhas mãos tremiam tanto que a folha balançava no vento. Comparei cada detalhe, o formato da cabine, a posição dos retrovisores, a grade dianteira. Então eu olhei para cima. Na antena, balançando suavemente no vento quente do cerrado, estava o pequeno cão de plástico azul. Desbotado pelo sol, com uma das orelhas quebrada, mas ainda lá, ainda me guardando. Meu mundo desabou.
Cai de joelhos na terra seca, segurando a foto contra o peito. E chorei como não chorava desde criança. 20 anos. 20 anos procurando por ele, imaginando onde ele poderia estar, se estava vivo, se ia voltar um dia, e ele estava ali o tempo todo, a poucos metros da estrada, esperando que alguém o encontrasse, esperando que eu o encontrasse. As lágrimas escorriam quentes pelo meu rosto, misturando com a poeira do cerrado. Eu olhava para aquele caminhão como se fosse um fantasma, um pedaço do meu pai que voltava para me assombrar e me consolar ao mesmo tempo. Mas junto com a dor veio a raiva. Onde ele tinha estado todos esses anos? Porque nunca tinha voltado para casa. Porque tinha deixado minha mãe chorando e eu crescendo sem pai. Levantei e me aproximei da cabine. A porta estava entreaberta, rangendo no vento. Empurrei devagar e o cheiro de mofo e tempo perdido invadiu minhas narinas. No banco havia uma carteira velha e uma garrafa de cachaça pela metade. Peguei a carteira com cuidado. A carteira de motorista ainda estava lá, com a foto do meu pai mais novo, sorrindo para a câmera. Antônio Carlos da Silva, meu pai. Foi então que percebi que algo estava errado. Muito errado. Se ele tinha morrido aqui, onde estava o corpo? Se tinha abandonado o caminhão, por que tinha deixado a carteira? E por que ninguém tinha achado esse Scania em 20 anos, bem aqui na beira de uma das estradas mais movimentadas do país? Olhei ao redor tentando entender. O caminhão estava posicionado de um jeito estranho, como se tivesse sido colocado ali de propósito, escondido pela vegetação, mas ainda visível para quem soubesse onde procurar. Senti um arrepio na espinha. Aquilo não era um acidente, era um recado. Alguém queria que eu encontrasse esse caminhão. Alguém sabia que eu viria por essa estrada. Alguém estava me esperando. O vento parou de soprar de repente, e o silêncio ficou tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Olhei para os lados, procurando por movimento, por qualquer sinal de que não estava sozinho. Era quando vi, na terra ao lado da cabine, pegadas, frescas, de botas, levando para dentro do mato. Alguém tinha estado ali recentemente, alguém que sabia que eu ia chegar. Minha respiração ficou pesada. Peguei a carteira do meu pai e voltei correndo para o meu caminhão. Precisava de tempo para pensar, para entender o que estava acontecendo. Mas enquanto ligava o motor e voltava para a estrada, eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre. Não era mais só sobre encontrar meu pai. Era sobre descobrir a verdade sobre o que tinha acontecido naquela noite, 20 anos atrás. E alguma coisa me dizia que a verdade ia ser muito mais complicada do que eu imaginava. O pequeno cão de plástico continuava balançando na antena, me observando partir. Meu anjo da guarda, depois de tantos anos, tinha me mostrado o caminho. Agora, eu precisava ter coragem para segui-lo. Não consegui me concentrar no resto da viagem. Entreguei a carga em Palmas, com 2 horas de atraso. Inventei uma desculpa qualquer sobre trânsito. Mas minha cabeça estava a 200 quilômetros dali, naquele Scania abandonado. As mãos ainda tremiam quando assinei os papéis, e o gerente da empresa me olhou estranho. Você está bem, João Carlos? Parece que viu um fantasma. Se ele soubesse o quanto estava certo. Voltei direto para o posto onde sempre parava em Guaraí, um lugar pequeno, mas que conhecia todos os caminhoneiros da região. O seu Valdomiro, dono do posto, era da velha guarda. Rodava por essas estradas há mais de 40 anos, antes de parar para cuidar do negócio. Se alguém ia saber alguma coisa sobre aquele caminhão, era ele. Estacionei ao lado da lanchonete e encontrei Valdomiro no seu lugar de sempre, sentado numa cadeira de plástico branca, bebendo café e observando o movimento. E aí, João Carlos, chegou cedo hoje. Seu Valdomiro, preciso perguntar uma coisa para o senhor. Sentei na cadeira ao lado dele, tirando a carteira do meu pai do bolso. O senhor conhecia esse homem? Valdomiro pegou a carteira, ajeitou os óculos e olhou a foto da carteira de motorista. Por alguns segundos,
ficou em silêncio. Quando levantou os olhos, havia algo diferente no seu rosto, uma sombra, um peso. Antônio Carlos, murmurou. Faz tempo que não ouço esse nome. Meu coração acelerou. O senhor conhecia meu pai? Seu pai? Valdomiro me olhou com surpresa. João Carlos, você é filho do Antônio? Sim, senhor. Ele desapareceu quando eu tinha 5 anos. Hoje eu achei o caminhão dele, abandonado na beira da estrada. Valdomiro ficou quieto por um longo tempo, mexendo o café sem beber. Quando falou, a voz saiu baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. Menino, tem coisas que é melhor deixar enterradas. Não posso, seu Valdomiro. Preciso saber o que aconteceu com ele. O velho suspirou fundo. Seu pai não era homem ruim, mas se meteu com gente perigosa, devia dinheiro a pessoas que não perdoam dívida. Senti um frio na barriga. Que tipo de gente? João Carlos, vai por mim. Esqueça esse assunto. Seu pai fez as escolhas dele e você não precisa pagar por elas. Mas eu já estou pagando, seu Valdomiro. A voz saiu mais alta do que eu queria. Passei a vida inteira sem saber se ele estava vivo ou morto, se ia voltar ou não. Minha mãe morreu sem ter resposta. Eu mereço saber a verdade. Valdomiro olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Então se inclinou na minha direção. Tem uma mulher em Colinas do Tocantins, Dona Maria das Dores. Ela conhecia seu pai muito bem. Se você quer mesmo mexer nesse vespeiro, é com ela que você precisa falar. Onde eu encontro ela? No final da rua principal tem uma casa azul com uma cerca de bambu. Mas João Carlos... Ele segurou meu braço com força. Cuidado com o que vai descobrir. Às vezes a verdade machuca mais que a mentira. Agradeci seu Valdomiro e voltei para o caminhão. Colinas do Tocantins ficava a apenas 40 quilômetros dali. Eu podia chegar lá antes do anoitecer. A estrada para Colinas passava por vilarejos pequenos, casas espalhadas entre pastos e plantações. O sol já estava baixo quando entrei na cidade, pintando tudo de dourado. Encontrei a rua principal sem dificuldade e no final dela, a casa azul com cerca de bambu. Era uma casa simples, com varanda na frente e jardim bem cuidado. Estacionei do outro lado da rua e fiquei alguns minutos observando, tentando juntar coragem. Uma mulher de uns 60 anos regava as plantas na varanda. Cabelos grisalhos presos num coque, vestido florido, chinelos de dedo. Respirei fundo e atravessei a rua. Boa tarde, senhora. A senhora é Dona Maria das Dores? Ela levantou os olhos e me olhou de cima a baixo. Por um momento, seu rosto ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Jesus Cristo, murmurou, largando o regador. Você é igual a ele. Igual a quem, senhora? Entre, disse ela, a voz trêmula. Entre logo, antes que alguém veja. Seguira ela para dentro da casa. A sala era pequena e cheia de fotografias na parede. Ela me ofereceu uma cadeira e se sentou na minha frente, ainda me olhando com espanto. Você é filho dele, não é? Do Antônio. Sou, senhora, João Carlos. A Maria das Dores cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar baixinho. Eu sabia que um dia vocês iam vir atrás da verdade. Vocês? Você e sua mãe? Minha mãe morreu há 3 anos, senhora. Ela parou de chorar e me olhou com tristeza. Coitada da Lourdes. Ela não mereceu passar por isso. Senti outro frio na barriga. A senhora conhecia minha mãe? Conhecia, sim. Ela veio aqui algumas vezes procurando por seu pai. Isso não fazia sentido. Minha mãe nunca tinha falado que sabia onde meu pai podia estar. Quando ela veio aqui, a primeira vez foi uns 6 meses depois que ele desapareceu. Estava desesperada, com você pequenininho no colo. Perguntou se eu sabia dele. E a senhora sabia? Maria ficou quieta por um tempo longo. Quando falou, a voz saiu como um sussurro. João Carlos, seu pai não desapareceu. Ele foi morto. O mundo girou ao meu redor. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Como assim morto? Naquela noite que ele saiu de casa bêbado,
Ele veio aqui. Estava desesperado, chorando que nem criança. Disse que tinha feito uma besteira muito grande, que homens perigosos iam atrás dele. Que besteira! Ele tinha desviado uma carga, madeira de lei, caríssima. Devia ter entregado em São Paulo, mas vendeu tudo para um atravessador em Goiás. Usou o dinheiro para pagar outras dívidas de jogo. Meu pai jogava. Isso eu não sabia. Ele ficou aqui aquela noite, continuou Maria. De manhã cedo chegaram 2 homens. Eu nunca tinha visto eles antes, mas dava para ver que eram perigosos. Levaram seu pai e nunca mais voltaram. E o caminhão? Eles trouxeram de volta 1 semana depois. Deixaram na beira da estrada como aviso para outros caminhoneiros que deviam dinheiro para eles. Por que minha mãe nunca me contou nada disso? Maria suspirou. Porque eu pedi para ela não contar. Disse que era melhor você crescer, pensando que seu pai tinha abandonado vocês, do que saber que ele tinha sido morto por causa de dívida. A raiva subiu pelo meu peito como fogo. A senhora não tinha direito de decidir isso por mim. Tinha sim. Ela se levantou irritada. Você era uma criança, e esses homens ainda estão por aí. Se soubessem que você estava procurando, podiam fazer mal a você também. Quem são eles? João Carlos, pelo amor de Deus, esquece essa história. Não vou esquecer! Gritei, e ela se assustou. Passei 20 anos da minha vida imaginando que meu pai não me amava o suficiente para ficar. Agora descubro que ele foi assassinado e ninguém me contou. Eu tenho direito de saber quem matou meu pai. Maria me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Se você insiste em mexer com isso, então escuta bem. Os homens que levaram seu pai trabalham para um tal de Coronel Macedo. Ele tem uma fazenda grande perto de Araguaína, mexe com todo tipo de negócio sujo. Madeira ilegal, gado roubado, terra grilada. Ele ainda está vivo? Está. Mais poderoso do que nunca. Levantei da cadeira decidido. Obrigado por me contar a verdade, Dona Maria. João Carlos não faz besteira. Esse homem é perigoso. Meu pai era perigoso também? Ela ficou sem resposta. Saí da casa com o coração batendo forte e a cabeça cheia de planos. Finalmente, eu sabia o que tinha acontecido com meu pai. E agora eu ia fazer alguma coisa a respeito. Mas quando cheguei no caminhão, havia um papel enfiado debaixo do limpador do para-brisa. Abri com as mãos tremendo. Pare de fazer perguntas ou vai encontrar seu pai mais cedo do que imagina. Olhei ao redor. A rua estava vazia, mas eu sentia que estava sendo observado. Alguém sabia que eu estava ali. Alguém estava me seguindo. Liguei o caminhão e saí de Colinas o mais rápido que pude. Mas no retrovisor, vi um carro preto me seguindo à distância. A verdade sobre meu pai tinha um preço, e alguém não queria que eu pagasse por ela. O carro preto me seguiu por 15 quilômetros. Tentei acelerar, diminuir a velocidade, mudar de faixa, mas ele sempre mantinha a mesma distância. 2 faróis me observando pelo retrovisor como olhos de predador. Minha respiração estava acelerada. As mãos suavam no volante. Peguei o rádio para pedir ajuda, mas hesitei. O que eu ia dizer? Que estava sendo seguido por causa de um pai morto há 20 anos? Quem ia acreditar? Foi quando vi as placas para a cidade de Pedro Afonso. Conhecia uma estrada vicinal ali, usada pelos carreteiros para fugir da fiscalização. Se eu conseguisse chegar lá, talvez pudesse despistá-los. Fiz a curva sem sinalizar, entrando na estrada de terra. O Volvo balançou nas pedras e buracos, mas continuei acelerando. Pelo retrovisor, vi o carro preto hesitar por alguns segundos antes de me seguir. A estrada era estreita, com mata fechada dos 2 lados. Galhos arranhavam a lataria do caminhão enquanto eu tentava manter a velocidade. O motor gemia com o esforço, mas não podia parar. Então vi uma curva fechada à frente e uma ideia maluca passou pela minha cabeça. Friei bruscamente antes da curva, fazendo o caminhão derrapar e bloquear completamente a estrada. Saltei da cabine e corri para a mata, ouvindo o barulho do carro se aproximando. Eles chegaram poucos segundos depois. 2 homens saíram do carro preto
irritados. Um era alto e magro, com uma cicatriz no rosto. O outro era baixo e gordo, com a camisa suada. Ambos carregavam armas na cintura. "Cadê o moleque?" perguntou o magro. "Deve ter corrido para o mato", disse o gordo, olhando ao redor. "Vou atrás dele." "Não precisa. Ele não vai longe a pé." O magro se aproximou do meu caminhão e furou os 4 pneus com uma faca. O barulho do ar escapando me fez apertar os punhos de raiva. "Recado dado", disse ele. "Agora é só esperar ele aparecer." Eles voltaram para o carro e ficaram ali parados, esperando. Eu estava escondido atrás de uma árvore grossa, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvir. Passou 1 hora, 2 horas. O sol estava se pondo e a mata ficando escura. Mosquitos me picavam, mas eu não podia me mexer. Um movimento errado e eles me achariam. Foi quando ouvi o barulho de outro motor se aproximando. Uma caminhonete velha apareceu na estrada, dirigida por uma mulher. Ela parou ao ver o carro bloqueando o caminho e desceu para ver o que estava acontecendo. Era uma mulher na casa dos 30, morena, usando calça jeans e camiseta simples. Cabelos pretos presos em um rabo de cavalo. "Boa noite", disse ela aos homens. "Aconteceu alguma coisa?" "Nada que seja da sua conta", respondeu o magro, mal-humorado. "Ah, entendi." Ela olhou para o meu caminhão com os pneus furados. "Vocês são da seguradora?" "Como é?" "Do seguro. Esse caminhão sofreu um acidente?" O gordo riu. "É, foi um acidente." "Que pena. Conheço esse caminhão. É do João Carlos, um menino bom. Espero que ele esteja bem." Meu coração disparou. Ela me conhecia? "Você conhece o dono desse caminhão?" perguntou o magro, interessado. "Conheço. Ele sempre para no meu posto. Um rapaz trabalhador, nunca se mete em confusão." "Pois é, mas hoje ele resolveu se meter onde não devia." A mulher ficou séria. "O que vocês fizeram com ele?" "Nada ainda. Mas se ele não aparecer, vamos ter que procurar em outro lugar. Sabem onde ele mora?" "Não faço ideia", mentiu ela. "Cada um cuida da sua vida." Os homens conversaram baixinho entre si. Depois o magro se dirigiu à mulher. "Escuta aqui, moça. Se você vir esse João Carlos, fala para ele que o Coronel Macedo quer conversar com ele. Só conversar. Nada demais." "Coronel Macedo?" repetiu ela, e percebi que conhecia o nome. "Isso mesmo. Fala que é sobre o pai dele. Tempo de acertar as contas da família." A mulher acenou com a cabeça. "Vou falar se eu vir ele." "Ótimo. Agora sai da frente que a gente precisa ir." Ela voltou para a caminhonete e manobrou para sair dali. Os homens esperaram ela sumir na estrada antes de voltar para o carro. "Vamos embora", disse o gordo. "Ele não vai aparecer hoje. Amanhã ele vai ter que buscar o caminhão. A gente volta." Eles saíram, me deixando sozinho na escuridão da mata. Esperei mais meia hora antes de sair do esconderijo, com medo de que fosse uma armadilha. Quando finalmente saí, encontrei a mulher da caminhonete me esperando, encostada no meu caminhão. "Você pode sair", disse ela calmamente. Eles foram embora. Saí da mata com cuidado, ainda desconfiado. "Quem é você?" "Meu nome é Ana. Tenho um posto de gasolina aqui perto. E você é o João Carlos que anda mexendo com o passado do seu pai." "Como você sabe disso?" "Porque eu também tenho contas a acertar com o Coronel Macedo." Ela se afastou do caminhão e me olhou nos olhos. "Seu pai não foi a única pessoa que esse homem matou. Há 5 anos, ele mandou matar meu marido também." Senti um arrepio. "Por quê?" "Meu marido era fiscal do Ibama. Descobriu que o coronel estava derrubando madeira ilegal na reserva indígena. Ia denunciar ele para a Polícia Federal. O que aconteceu? Forjaram um acidente de carro. Meu marido estava voltando do trabalho quando o carro capotou numa curva. Só que eu sei que não foi acidente. Tinham marcas de outro veículo na lataria." Ana se aproximou mais de mim. "João Carlos, se você quer justiça pelo seu pai, eu posso ajudar.
mas não vai ser fácil. O coronel tem gente em toda parte. Policiais, juízes, políticos, ele é protegido. Então como a gente vai conseguir? Tenho um plano, mas primeiro preciso saber se você tem coragem de ir até o fim. Olhei para o meu caminhão com os pneus furados, lembrando do bilhete ameaçador e dos 2 homens armados. Eles mataram meu pai, disse eu. Claro que eu tenho coragem. Ana sorriu pela primeira vez. Então vamos começar, mas primeiro precisa consertar esses pneus. Conheço um borracheiro que trabalha à noite e que não faz perguntas. Por que você está me ajudando? Não me conhece. Porque há 5 anos eu estava na mesma situação que você, sozinha, com medo, sem saber em quem confiar. Se alguém tivesse me ajudado naquela época, talvez meu marido ainda estivesse vivo. Ela fez uma pausa. E porque sei que você não vai desistir. Vi nos seus olhos. É a mesma raiva que eu senti quando descobri a verdade. 2 horas depois, meu caminhão estava com pneus novos. O borracheiro, um homem idoso chamado Seu Raimundo, trabalhou em silêncio e não cobrou nada. O dinheiro já está pago, disse ele quando tentei pagar. Ana me levou até sua casa, uma construção simples ao lado do posto de gasolina. Ela morava sozinha desde que o marido morreu. Amanhã você não pode voltar para sua rota normal, disse ela, servindo café. Eles vão estar te esperando. Então, o que eu faço? Vamos para Araguaína. Preciso te mostrar uma coisa. O quê? Você não é o único filho que o coronel Macedo deixou órfão. Tem mais gente como a gente. Gente que perdeu família por causa dele. Ana foi até um armário e tirou uma pasta cheia de papéis. Há 2 anos, eu comecei a investigar as mortes ligadas ao coronel. Coletei provas, conversei com famílias, juntei documentos, tudo está aqui. Ela abriu a pasta na mesa. Havia fotos, recortes de jornal, cópias de documentos oficiais. Seu pai foi morto em 2004, meu marido em 2020, mas tem mais, muito mais. Folheei os papéis, nomes, datas, circunstâncias. Dezenas de pessoas que tinham morrido ou desaparecido depois de se opor aos negócios do coronel Macedo. Meu Deus, murmurei. Agora entende por que eu disse que não ia ser fácil? Não estamos lidando com um criminoso comum. Estamos lidando com um sistema inteiro de corrupção. Mas se você tem todas essas provas, por que não levou para a polícia? Ana riu sem humor. Porque metade dos policiais da região trabalha para ele e a outra metade tem medo. Fechei a pasta, sentindo o peso da responsabilidade. Então o que a gente faz? Amanhã vamos para Araguaína. Tem alguém lá que você precisa conhecer. Alguém que pode nos ajudar a chegar até o coronel. Quem? O filho dele. Meu sangue gelou. Como assim? O coronel Macedo tem um filho que rompeu com ele há 3 anos. Ele sabe de tudo o que o pai faz e está disposto a ajudar a gente a derrubá-lo. Passei a noite acordado, olhando para o teto e pensando em tudo o que tinha descoberto. Meu pai não era apenas uma vítima isolada, era parte de uma história muito maior de violência e impunidade. Mas agora eu não estava mais sozinho. Agora eu tinha uma aliada. E amanhã, talvez, eu tivesse a chance de olhar nos olhos do homem que ordenou a morte do meu pai. Do lado de fora, ouvi o barulho de um carro passando devagar na estrada. Levantei e espiei pela janela. Era o carro preto. Eles ainda estavam me procurando, mas dessa vez eu estava pronto para eles. Saímos de madrugada quando ainda estava escuro. Ana dirigia sua caminhonete na frente e eu a seguia no caminhão, mantendo distância. O plano era simples. Se alguém nos seguisse, ela faria um sinal e tomaríamos rotas diferentes. A estrada para Araguaína nunca me pareceu tão longa. Cada carro que aparecia no retrovisor me fazia suar frio. Cada posto de gasolina podia ser uma emboscada. O medo tinha se tornado uma presença constante, como um passageiro invisível na cabine do meu caminhão. Chegamos em Araguaína no meio da manhã. Ana me levou até um bairro na periferia da cidade.
casa simples, ruas de terra, crianças brincando no meio da rua. Paramos em frente a uma casa amarela com uma pequena oficina mecânica na garagem. "É aqui", disse Ana, descendo da caminhonete. Um homem de uns 35 anos saiu da oficina, limpando as mãos sujas de graxa em um pano. Alto, cabelos castanhos, barba por fazer. Havia algo familiar no seu rosto, mas não consegui identificar o quê. "Ana", disse ele, abraçando ela, "pensei que você não viria mais. Trouxe alguém que você precisa conhecer." Ela me chamou. "João Carlos, este é o Ricardo. Ricardo, este é o João Carlos, filho do Antônio que eu te falei." Ricardo me estendeu a mão, mas quando nossos olhos se encontraram, vi algo que me gelou o sangue. Eram os mesmos olhos que eu havia visto em fotos antigas do Coronel Macedo. A mesma cor, a mesma intensidade. "Você é filho dele", disse eu, sem conseguir esconder a tensão na voz. "Infelizmente, sim." Ricardo baixou a mão que eu não havia apertado. "Mas não sou ele, João Carlos. Sei que é difícil de acreditar." Ana nos interrompeu. "Vamos entrar. Aqui não é lugar para essa conversa." Seguimos Ricardo para dentro da casa. Era simples, mas limpa, com móveis velhos, mas bem cuidados. Na parede da sala, vi uma foto de uma mulher bonita segurando um bebê. "Minha esposa e meu filho", disse Ricardo, percebendo que eu estava olhando. "Eles morreram há 3 anos. Como? Meu pai mandou matar." As palavras saíram como um soco. Sentei pesadamente numa cadeira, tentando processar o que tinha ouvido. "Seu próprio pai matou sua família?" Ricardo se sentou na minha frente, o rosto marcado por uma dor antiga. "Minha esposa era jornalista, estava investigando os negócios dele. Eu avisei para ela parar. Disse que era perigoso, mas ela não escutou. Disse que alguém precisava expor a verdade." Ele fez uma pausa, lutando contra as lágrimas. "Uma noite ela estava voltando do jornal com nosso filho no carro. Bateram neles de propósito. O carro pegou fogo. Eu cheguei no hospital a tempo de ouvir ela me dizer que tinha descoberto algo muito grande. Algo que podia derrubar meu pai para sempre." "O que ela descobriu?" "Que ele não trabalha sozinho. Tem uma rede de pessoas poderosas protegendo ele, políticos, juízes, empresários, e que essa rede existe há décadas." Ana pegou a pasta que tinha trazido e a colocou na mesa. "Por isso eu procurei o Ricardo. Ele tem acesso a informações que ninguém mais tem." "Que tipo de informações?" Ricardo se levantou e foi até um armário. Tirou de lá uma caixa de sapatos cheia de documentos. "Meu pai sempre foi descuidado em casa. Deixava papéis importantes espalhados, pensando que ninguém ia mexer. Durante anos eu fiz cópias de tudo." Ele abriu a caixa. Havia contratos, recibos, anotações manuscritas, fotografias. "Aqui tem prova de suborno, lavagem de dinheiro, assassinatos encomendados, grilagem de terra, tudo." Peguei um dos papéis. Era uma anotação manuscrita com o nome do meu pai e uma data, março de 2004. "Antônio Carlos, problema resolvido." Li em voz alta. Senti a raiva subir pelo peito como lava vulcânica. Ele anotou a morte do meu pai como se fosse um compromisso qualquer. "Para ele era mesmo", disse Ricardo amargamente. "Meu pai nunca viu suas vítimas como pessoas. São apenas obstáculos a serem removidos." Ana se inclinou sobre a mesa. "João Carlos, com essas provas a gente pode levar ele para a cadeia." "Não", disse Ricardo balançando a cabeça. "Não vai funcionar." "Por que não?" "Porque metade das pessoas que deveriam investigar essas provas estão na folha de pagamento dele. A outra metade tem medo demais para agir." "Então o que a gente faz?" Ricardo me olhou diretamente nos olhos. "A gente faz justiça com as próprias mãos." O silêncio na sala ficou pesado. Ana e eu nos entreolhamos. "O que você está sugerindo?" perguntei. "Que a gente confronte ele, publicamente, na frente de todo mundo." "Como?" "Há 3 dias vai ter uma festa na fazenda dele, aniversário de 70 anos. Vão estar lá todos os políticos da região, empresários, toda a corja que protege ele.
Ricardo se aproximou da mesa e apontou para alguns papéis. Se a gente conseguir entrar na festa e expor essas provas na frente de todos, não vai ter como ele escapar. Vai ter jornalista, vai ter gente importante, vai ter pressão demais. E como a gente vai entrar na festa? Não somos convidados. Eu sou filho dele. Mesmo depois de tudo, ele ainda manda convite todo ano. Nunca vou, mas posso aparecer dessa vez. Ana franziu a testa. É muito arriscado, Ricardo. Se ele descobrir que você está trabalhando contra ele... Ele já me tirou tudo o que eu mais amava. Não tenho mais nada a perder. Fiquei olhando para a foto do meu pai na anotação do coronel. 20 anos esperando por esse momento. 20 anos querendo olhar nos olhos do homem que destruiu minha família. Eu topo, disse eu. Ana segurou meu braço. João Carlos, pensa bem. Se isso der errado, a gente pode morrer. Se a gente não fizer nada, outras famílias vão passar pelo que a gente passou. Ricardo sorriu pela primeira vez. Então está decidido, mas vamos precisar de um plano muito bem feito. Meu pai não chegou aos 70 anos sendo descuidado. Passamos o resto do dia planejando. Ricardo conhecia a fazenda como a palma da mão. Sabia onde ficavam as câmeras, onde ficavam os seguranças, qual era a rotina. A festa vai ser no salão principal, explicou ele, desenhando um mapa da propriedade. Cerca de 200 pessoas. Meu pai sempre faz um discurso às 9 da noite. Ou é quando a gente age? Não, é quando eu vou distraí-lo. Vocês vão entrar pela cozinha, aqui atrás. Tem uma funcionária lá, a dona Conceição, que trabalha lá há 20 anos. Ela odiava meu pai, mas nunca teve coragem de sair. Pode ajudar a gente. Ana estudou o mapa. E depois que a gente expuser as provas, como a gente sai de lá? Aí é que está o problema, admitiu Ricardo. Talvez a gente não saia. O peso das suas palavras ficou suspenso no ar. Estávamos planejando uma missão que poderia ser suicida. Tem certeza que vocês querem fazer isso? Perguntou Ricardo. Olhei para a foto da esposa e do filho dele na parede. Pensei na minha mãe, que morreu sem saber a verdade sobre meu pai. Pensei em todas as outras famílias que tinham sofrido nas mãos do coronel Macedo. Tenho certeza. Ana respirou fundo. Eu também. Então está decidido. Amanhã, nós vamos colocar um fim em 20 anos de impunidade. E naquela noite, fiquei hospedado na casa de Ricardo. Ele me deu o quarto de hóspedes, mas eu mal consegui dormir. Ficava imaginando como seria olhar nos olhos do coronel Macedo. O que eu ia sentir? Raiva, medo, alívio? Pela manhã, enquanto tomávamos café, Ricardo me fez uma pergunta que me pegou desprevenido. João Carlos, depois que tudo isso acabar, se a gente conseguir derrubar meu pai, o que você vai fazer? Parei com a xícara na metade do caminho para a boca. Não sei. Nunca pensei no que vem depois. Vai continuar sendo caminhoneiro? Acho que sim, é tudo o que sei fazer. Não é verdade. Ricardo se inclinou na mesa. Você teve coragem de enfrentar um homem que todo mundo tem medo. Isso é muito mais do que só saber dirigir caminhão. Fiquei pensando nas suas palavras. Talvez ele estivesse certo. Talvez depois de tudo isso, eu descobrisse que podia ser mais do que sempre pensei. E você? Perguntei. O que vai fazer depois? Vou começar de novo. Em outro lugar, com outro nome se for preciso. Quero ter uma vida normal, sem carregar o peso do sobrenome Macedo. Ana apareceu na porta da cozinha. Pessoal, temos um problema. O quê? Acabei de receber uma ligação. A festa foi antecipada. É hoje à noite. Meu estômago virou. Como assim hoje? Não sei porquê, mas mudaram a data. Temos apenas 12 horas para nos preparar. Ricardo fechou os punhos. Ele suspeita de alguma coisa. Ou é coincidência? Não acredito em coincidências quando se trata do meu pai. Ana se sentou conosco. O que a gente faz? Adia o plano? Olhei para os documentos espalhados na mesa. Para a foto do meu pai na anotação do coronel. Para o rosto determinado do Ricardo. Não, a gente vai hoje mesmo. Tem certeza?
Se a gente esperar mais, ele pode descobrir o que estamos planejando. É agora ou nunca. Ricardo acenou com a cabeça. João Carlos está certo. Vamos fazer isso hoje. Do lado de fora, começou a chover. O céu escuro parecia refletir o peso do que estava por vir. Em poucas horas, eu estaria cara a cara com o assassino do meu pai. E só um de nós sairia dali vivo. Às 7 da noite, estávamos estacionados a 2 quilômetros da fazenda do Coronel Macedo. A chuva havia parado, mas o céu continuava carregado, pesado como meu coração. Ricardo estava no banco do carona do meu caminhão, vestindo um terno escuro que não usava há anos. Ana ficou na caminhonete, pronta para a fuga se tudo desse errado. Última chance de desistir, disse Ricardo, mas sua voz estava firme. Não vou desistir. Minha voz saiu rouca. Meu pai merece justiça. Minha família também. Nos entreolhamos por um momento. 2 homens unidos pela dor, prestes a enfrentar o demônio que havia destruído nossas vidas. Ricardo desceu do caminhão e caminhou até a caminhonete de Ana. Eles conversaram baixinho por alguns minutos. Vi quando ela segurou a mão dele, um gesto de despedida que me apertou o peito. Quando ele voltou, trazia uma pequola mochila com os documentos mais importantes. Ana vai esperar aqui até às 11 da noite. Se a gente não aparecer até lá, ela vai para a cidade e entrega tudo para a imprensa. E se matarem ela também? Ela tem cópias guardadas em 3 lugares diferentes. Se alguma coisa acontecer com ela, os documentos vão ser publicados automaticamente. Inteligente. Ana tinha pensado em tudo. Ricardo me entregou um celular. Se algo der errado, você aperta esse botão aqui. Vai mandar uma mensagem para 5 jornalistas diferentes ao mesmo tempo. Guardei o celular no bolso e respirei fundo. Vamos. A fazenda do Coronel Macedo era um mundo à parte. Portões dourados, estrada pavimentada, jardins iluminados que pareciam um cenário de filme. Dezenas de carros caros estavam estacionados em frente a uma casa grande que mais parecia um palácio. Meu Deus, murmurei. Tudo isso com dinheiro sujo. Bem-vindo ao império do meu pai. Ricardo dirigiu até a entrada principal como se estivesse chegando para um encontro familiar normal. O segurança do portão o reconheceu imediatamente. Seu Ricardo, que surpresa! Seu pai vai ficar muito feliz. Espero que sim, Carlinhos. Pode entrar. O estacionamento está logo ali à direita. Passamos pelo portão e eu me senti entrando na boca do lobo. Havia seguranças discretos, espalhados pelos jardins, câmeras por toda parte, movimento constante de garçons e funcionários. Como a gente vai conseguir expor as provas no meio de tanta segurança? O segredo é agir como se a gente tivesse direito de estar aqui. Ricardo estacionou entre uma BMW e uma Mercedes. Você é meu amigo, um empresário de Goiás. Vai me acompanhar normalmente. E se alguém me reconhecer? Ninguém aqui conhece você. Para essa gente, caminhoneiro é invisível. Descemos do carro e caminhamos em direção à casa principal. A entrada estava decorada com flores caras e luzes douradas. Um porteiro de smoking abriu a porta para nós. Boa noite, seu Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Entramos no salão principal e meu coração quase parou. Havia pelo menos 200 pessoas elegantemente vestidas, conversando, rindo, bebendo champanhe. Políticos que eu reconhecia da televisão, empresários famosos, pessoas poderosas de todo o estado. E no centro de tudo, como um rei em seu trono, estava o Coronel Macedo. Eu o reconheci imediatamente, mesmo que a última foto que eu tinha visto dele fosse de 10 anos atrás. Alto, cabelos brancos, bigode bem aparado, terno caro. Mas foram os olhos que me fizeram gelar o sangue. Frios, calculistas, vazios de qualquer humanidade. Eram os olhos de um assassino. Aquele é ele, sussurrei para Ricardo. Eu sei. A voz de Ricardo saiu tensa. Ainda dá tempo de voltar. Não. Caminhamos pelo salão,
tentando passar despercebidos. As pessoas conversavam sobre negócios, política, vida social. Ninguém suspeitava que no meio delas estavam dois homens planejando derrubar o anfitrião da festa. "Ricardo!" A voz veio de trás. Nos viramos e vimos o coronel Macedo se aproximando, sorrindo largamente. De perto, ele era ainda mais intimidador. Alto, imponente, com a presença de quem estava acostumado a ser obedecido. "Pai", Ricardo forçou um sorriso. "Que alegria vê-lo aqui, meu filho. Já fazia 3 anos que você não vinha nas minhas festas. Decidi que era hora de superar o passado." O coronel olhou para mim. "E quem é seu amigo?" "João Carlos Silva, empresário de Goiás. Mexe com transporte." O coronel me estendeu a mão. Quando nossos olhos se encontraram, senti como se ele conseguisse ler minha alma. Por um momento terrível, pensei que ele tinha me reconhecido. "Prazer, João Carlos. Seja bem-vindo à minha casa." Apertei a mão dele, lutando contra o impulso de quebrar cada osso dos seus dedos. Era a mão que havia assinado a sentença de morte do meu pai. "O prazer é meu, coronel. Espero que estejam se divertindo. Daqui a pouco vou fazer meu discurso tradicional." "Estamos ansiosos", disse Ricardo. O coronel se afastou para cumprimentar outros convidados. Respirei fundo, percebendo que havia prendido o ar durante toda a conversa. "Ele suspeita de alguma coisa?" perguntei. "Não sei. Meu pai sempre foi bom em esconder o que pensa." Uma garçonete passou, oferecendo champanhe. Recusei. Precisava manter a cabeça limpa. Ricardo pegou uma taça para disfarçar, mas percebi que ele também não bebia. "Quando ele vai fazer o discurso?" "Às 9 em ponto, sempre pontual." Olhei no relógio. 8h15, 45 minutos de tensão pela frente. Circulamos pelo salão, observando o layout. Havia uma pequena plataforma no fundo, onde o coronel faria seu discurso. As pessoas estavam espalhadas, conversando em grupos, perfeito para o que planejávamos. Às 8h50, vi movimento diferente. Os seguranças se posicionaram estrategicamente ao redor do salão. O coronel se dirigiu para a plataforma. "É agora", sussurrou Ricardo. Meu coração disparou. As mãos começaram a suar. 20 anos esperando por esse momento. O coronel subiu na plataforma e pediu atenção. O salão ficou em silêncio. "Meus queridos amigos", começou ele, a voz firme e autoritária. "Obrigado por estarem aqui comemorando comigo mais um ano de vida. Aplausos educados. 70 anos de uma vida bem vivida. 70 anos construindo este estado, gerando empregos, desenvolvendo nossa região. Mais aplausos. Eu queria vomitar. Durante todos esses anos, enfrentei muitos desafios. Pessoas que tentaram me derrubar, inimigos que quiseram destruir tudo o que construí. Mas aqui estou, mais forte do que nunca." Foi quando Ricardo se moveu. Caminhou na direção da plataforma, tirando os documentos da mochila. O coronel o viu se aproximando e sorriu. "E nada me deixa mais feliz do que ter meu filho aqui comigo hoje." Ricardo parou na frente da plataforma. O salão inteiro olhava para ele. "Pai", disse Ricardo, a voz alta o suficiente para todos ouvirem. "Eu trouxe um presente de aniversário para o senhor." "Que filho dedicado." "O que é?" Ricardo levantou os papéis. "A verdade." O sorriso do coronel morreu. O silêncio no salão ficou pesado. "Ricardo, o que você está fazendo?" "Estou contando para todos os seus amigos quem o senhor realmente é." Ricardo se virou para a plateia. "Meus senhores e minhas senhoras, vocês estão festejando com um assassino." Murmúrios de choque se espalharam pelo salão. O coronel ficou pálido. "Ricardo, pare com isso imediatamente." "Não vou parar." Ricardo desdobrou um dos documentos. "Aqui está a prova de que meu pai mandou matar Antônio Carlos da Silva em 2004. Um caminhoneiro que se recusou a participar do esquema de roubo de cargas. Meu sangue virou fogo. Era a minha vez.
Caminhei na direção da plataforma, tirando a foto do meu pai do bolso. Antônio Carlos da Silva era meu pai. O coronel me olhou com os olhos arregalados. Finalmente havia me reconhecido. Meu nome é João Carlos da Silva, filho de Antônio Carlos da Silva, que o senhor mandou assassinar quando eu tinha 5 anos de idade. Subi na plataforma ao lado de Ricardo. O salão estava em silêncio total. Durante 20 anos eu pensei que meu pai tinha me abandonado. Cresci achando que ele não me amava o suficiente para ficar. Hoje descobri que ele foi morto por esse homem que vocês estão homenageando. Mostrei a foto para a plateia. Este era meu pai, um homem trabalhador, honesto, que morreu porque se recusou a se corromper. O coronel desceu da plataforma lentamente, o rosto transformado pela raiva. "Seguranças!" gritou ele. Mas os seguranças hesitaram. Havia muita gente importante assistindo. Jornalistas presentes não podiam simplesmente nos executar ali. "Senhores", continuei, a voz mais alta agora, "vocês precisam saber com quem estão fazendo negócios. Este homem é responsável por dezenas de mortes ao longo dos anos." Ricardo começou a ler os nomes dos documentos. José Pereira dos Santos, morto em 1998. Maria da Conceição Silva, morta em 2001. Fernando Alves de Souza, morto em 2003. Cada nome era uma punhalada no coração do coronel. As pessoas na plateia começaram a se afastar dele, sussurrando entre si. "E em 2020, continuou Ricardo, a voz tremendo de emoção, ele mandou matar minha esposa, Carla Macedo, e meu filho de 3 anos, Gabriel Macedo, porque ela estava investigando os crimes dele." O silêncio no salão era ensurdecedor. O coronel olhou ao redor, vendo sua vida desmoronar diante dos olhos, os amigos se afastando, os aliados desaparecendo, o império de mentiras ruindo. Foi quando ele sacou uma arma. "Chega!" gritou ele, apontando primeiro para mim, depois para Ricardo. "Vocês destruíram tudo! Tudo!" Gritos ecoaram pelo salão. As pessoas correram em direção às saídas. Os seguranças se moveram, mas não sabiam se protegiam o patrão ou controlavam a situação. "Pai, abaixe a arma", disse Ricardo, a voz calma. "Você não é mais meu filho. Morreu para mim no dia que se voltou contra mim." O coronel me olhou com ódio puro. "E você, moleque, devia ter ficado quieto como sua mãe." "Minha mãe morreu sem saber a verdade, mas eu não vou morrer sem fazer justiça." Tirei o celular do bolso e apertei o botão que Ricardo havia me mostrado. A mensagem foi enviada para os 5 jornalistas. "Tarde demais, coronel. A verdade já está espalhada." Ele percebeu o que eu havia feito e sua face se contorceu de raiva. "Então vocês vão morrer por nada." Foi quando ouvi o barulho de sirenes se aproximando. Muitas sirenes. Ana havia cumprido sua parte do plano. Assim que soubesse que estávamos dentro da fazenda, acionou a Polícia Federal com uma denúncia anônima. O coronel ouviu as sirenes também. Seu mundo estava acabando. "Se eu vou cair", disse ele, "vocês vão junto." Ele mirou em mim primeiro. Vi o dedo dele se contraindo no gatilho. Foi quando Ricardo se jogou na minha frente. O tiro ecoou pelo salão como um trovão. O tiro ecoou pelo salão como um trovão que rasgou minha alma. Vi Ricardo cambalear e cair nos meus braços, uma mancha vermelha se espalhando pelo seu terno escuro. Seus olhos me olhavam com uma mistura de dor e alívio, como se finalmente tivesse encontrado a paz que procurava há anos. "Ricardo!" gritei, segurando ele contra meu peito. "Não! Não! Não!" "João Carlos", ele sussurrou, a voz fraca. "Minha família pode descansar agora." O sangue quente dele molhava minhas mãos. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto enquanto olhava para aquele homem que havia se tornado meu irmão em apenas 2 dias. O coronel ainda estava de pé, segurando a arma, mas seus olhos estavam vidrados. Havia atirado no próprio filho. Mesmo sendo um monstro, aquilo havia quebrado algo dentro dele. "O que eu fiz?"
murmurou, olhando para a arma em suas mãos. O que eu fiz? As sirenes estavam cada vez mais próximas. Ouvi pneus cantando do lado de fora, vozes gritando comandos, movimento de pessoas correndo. Polícia Federal! Ninguém se mova! A porta do salão se escancarou e dezenas de agentes entraram, armas em punho. O coronel largou sua pistola no chão e levantou as mãos, derrotado. Coronel Eumano Macedo, você está preso! Gritou um dos agentes. Mas eu não conseguia tirar os olhos de Ricardo. Ele tentava falar alguma coisa, mas o sangue estava subindo pela sua garganta. Calma, Ricardo. A ambulância já vem. Você vai ficar bem. Ele balançou a cabeça fraquemente. Não, vai ficar bem. Ele tossiu sangue. Mas valeu a pena. Por favor, não morra. Você é tudo o que resta de bom da família Macedo. Ricardo sorriu, uma expressão doce e triste. Agora, você tem sua resposta. Seu pai era um herói. Como? Ele sabia que ia morrer, mas escolheu a honestidade. Ricardo fechou os olhos por um momento, lutando contra a dor. Meu pai ofereceu dinheiro. Para ele, muito dinheiro. Só para esquecer a carga. Meu coração apertou. Ele recusou? Recusou. Disse que tinha um filho para criar direito. As lágrimas agora caíam como chuva pelo meu rosto. Meu pai havia morrido para me dar algo que eu nem sabia que tinha. O orgulho de ser filho de um homem íntegro. Obrigado, sussurrei para Ricardo. Obrigado por me dar meu pai de volta. Ele apertou minha mão com as últimas forças que tinha. Cuide bem do que ele te deixou. Foram suas últimas palavras. Senti quando a vida saiu do corpo dele. Senti quando o peso se tornou diferente, quando os músculos relaxaram, quando o homem que havia se sacrificado por mim se foi para sempre. Fiquei ali segurando ele, chorando como uma criança, até que os paramédicos chegaram e gentilmente me fizeram soltá-lo. Sinto muito, senhor, disse um deles. Não há mais nada que possamos fazer. Levantei do chão com as roupas ensanguentadas e olhei ao redor. O salão estava vazio, exceto pelos agentes federais e pela equipe médica. O coronel já havia sido levado, algemado e cabisbaixo. Senhor João Carlos da Silva? Chamou uma voz atrás de mim. Me virei e vi uma mulher de uns 40 anos, delegada da Polícia Federal. Sou eu, delegada Marina Santos. Precisamos conversar. Ela me levou para uma sala nos fundos da casa, onde outras pessoas já estavam reunidas. Reconheci alguns dos convidados importantes da festa, todos com expressões chocadas. Senhor João Carlos, o senhor tem noção do que fez hoje? Fiz justiça. O senhor derrubou uma das maiores organizações criminosas do estado. Os documentos que vocês apresentaram vão resultar em dezenas de prisões. Ela se sentou na minha frente. Mas também colocou sua vida em perigo. Eumano Macedo tem braços longos, mesmo na prisão. Ele vai ficar preso? Com as provas que temos agora? Vai morrer na cadeia. Mas os capangas dele não vão simplesmente desaparecer. Senti um cansaço profundo tomar conta de mim. A adrenalina estava passando e só restava a dor pela perda de Ricardo e o peso do que tínhamos feito. O que acontece comigo agora? Vai ter que prestar depoimento, claro, mas depois disso, se eu fosse você, mudaria de cidade. Começaria uma vida nova. 3 horas depois, eu estava saindo da delegacia da Polícia Federal em Araguaína. Ana me esperava na porta, os olhos vermelhos de tanto chorar. João Carlos! Ela correu e me abraçou. Pensei que você tinha morrido também. Ricardo morreu por mim, disse eu, ainda em choque. Ele morreu pela justiça, pela memória da família dele. Você deu isso para ele. Caminhamos até onde meu caminhão estava estacionado. Parecia uma eternidade desde que tínhamos chegado ali. O que você vai fazer agora? Perguntou Ana. Não sei. A delegada disse para eu mudar de cidade, começar uma vida nova. E você vai? Olhei para meu caminhão, para a estrada que se estendia à frente, para a vida que eu tinha construído nos últimos 20 anos. Ana,
Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você me ajudou? Mal me conhecia. Ela ficou quieta por um momento. Porque há 5 anos, quando meu marido morreu, eu me senti como você. Sozinha, com raiva, sem saber em quem confiar. Se alguém tivesse me estendido a mão naquela época, talvez eu não tivesse passado tanto tempo sofrendo sozinha. E agora? O que você vai fazer? Vou continuar lutando. Tem mais gente como o coronel por aí, mais famílias precisando de justiça. Subi na cabine do meu caminhão. Ana se aproximou da janela. João Carlos, você sabe que sempre vai ter um lugar na minha luta, né? Eu sei, mas primeiro preciso de um tempo para processar tudo isso. Entendo, mas não suma. O mundo precisa de pessoas como você. Liguei o motor e comecei a me afastar. Pelo retrovisor vi Ana acenando, uma figura solitária na escuridão da madrugada. Dirigi por horas sem destino certo. Minha mente estava uma confusão de emoções. Alívio por finalmente ter respostas. Tristeza pela morte de Ricardo. Orgulho pelo que meu pai havia feito. Medo do que viria pela frente. Quando o sol nasceu, eu estava na BR-153, a mesma estrada onde tinha encontrado o caminhão do meu pai 2 dias atrás. Parecia que havia se passado uma vida inteira. Parei no mesmo lugar onde tudo começou. O Scania vermelho ainda estava lá, coberto pela vegetação, com o pequeno cão de plástico balançando na antena. Desci do meu caminhão e caminhei até o dele. Dessa vez, não senti dor. Senti conexão. Oi, pai, disse em voz alta. Vim te contar como terminou a história. O vento soprou suavemente, fazendo as folhas dançarem. Descobri quem matou você. E por quê? Também descobri que você morreu sendo o homem que sempre pensei que você era. Um homem íntegro. Eu toquei na lateral do caminhão, sentindo a ferrugem áspera sob meus dedos. Conheci seu assassino. Olhei nos olhos dele. Ele já está preso e vai pagar pelo que fez. Não só com você, mas com dezenas de outras pessoas. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Também conheci o filho dele. Um homem bom que pagou o preço da maldade do pai. Ele morreu para me salvar, pai. Morreu para que a verdade viesse à tona. Tirei do bolso a foto desgastada que carregava há tantos anos. Olhei para o homem sorrindo ao lado do caminhão, para o pequeno cão na antena, para uma época em que eu ainda tinha família. Não sei o que vou fazer agora. 20 anos da minha vida foram dedicados a procurar você. Agora que encontrei as respostas, me sinto perdido. Foi quando vi alguma coisa brilhando no chão, perto da cabine do Scania. Me abaixei e peguei. Era uma pequena placa de metal, oxidada pelo tempo, com algo gravado. Limpei a ferrugem com a manga da camisa e consegui ler. Para meu filho João Carlos, seja sempre honesto. Papai te ama. AC. Meu mundo parou. Era uma plaquinha que meu pai havia mandado fazer, provavelmente para me dar quando eu crescesse. Havia caído do caminhão e ficado perdida ali por 20 anos, esperando que eu a encontrasse. Segurei a placa contra o peito e chorei como não chorava desde criança. Meu pai havia deixado uma mensagem para mim. Mesmo na morte, ainda estava me guiando. Obrigado, pai, sussurrei. Agora eu sei o que fazer. 2 semanas depois, eu estava de volta ao posto do seu Valdomiro em Guaraí. Mas não como o mesmo homem que havia passado por ali procurando informações sobre meu pai. Agora, eu sabia quem era. Sabia de onde vinha. Sabia o que meu pai representava. João Carlos! Seu Valdomiro se levantou da cadeira quando me viu. Rapaz, você virou herói. Está em todos os jornais. Não sou herói, seu Valdomiro. Só fiz o que tinha que ser feito. E o que vai fazer agora? Ouvi dizer que você vendeu o caminhão. Vendi mesmo. Vou mudar de vida. Para onde vai? Olhei para a estrada, para os caminhões que passavam carregando o Brasil nas costas, para os homens e mulheres que viviam como meu pai havia vivido. Vou trabalhar com a Ana.
Ela está montando uma organização para ajudar famílias de vítimas de violência, pessoas que passaram pelo que eu passei. Boa escolha, rapaz. Seu pai ficaria orgulhoso. Eu sei que ficaria. Passei o resto da tarde conversando com outros caminhoneiros que pararam no posto. Contei minha história para quem quis ouvir. Vi nos olhos deles o mesmo que eu havia sentido durante tantos anos. A dor de quem carrega segredos, a solidão de quem não tem com quem dividir o peso da vida. Quando o sol começou a se pôr, me despedi de seu Valdomiro e voltei para meu carro. Um Civic usado que havia comprado com parte do dinheiro da venda do caminhão. Antes de partir, parei mais uma vez no lugar onde havia encontrado o Scania do meu pai. Alguém havia colocado flores ali, flores frescas. Havia um bilhete junto. Obrigada por nos dar esperança. Família Santos. Entendi que não era só minha história que havia terminado ali. Era o começo de algo maior. O começo de uma luta que muitas outras pessoas precisavam travar. Peguei a plaquinha que meu pai havia deixado e a pendurei no retrovisor do carro, ao lado de uma foto minha com Ricardo no único momento feliz que tivemos juntos. Vamos trabalhar, pai, disse em voz alta. Tem muito o que fazer. Liguei o motor e saí para a estrada. Mas dessa vez não estava fugindo do passado. Estava correndo em direção ao futuro. Um futuro onde a verdade valesse mais que o medo. Um futuro digno do sacrifício de todos os que haviam morrido para torná-lo possível. O escritório da Fundação Ricardo Macedo ficava numa casa simples em Palmas, mas as paredes estavam cheias de fotos que contavam histórias de esperança. Famílias reunidas depois de anos de separação. Criminosos presos graças a denúncias corajosas. Crianças órfãs que encontraram novos lares. Eu estava sentado na minha mesa, analisando um novo caso que havia chegado pela manhã, quando Ana bateu na porta. João Carlos, tem alguém aqui para te ver. Quem é? Uma caminhoneira de Minas Gerais. Diz que o marido dela desapareceu há 6 meses. Suspirei. Era sempre assim, histórias que começavam como a minha, famílias destroçadas por homens poderosos que se achavam acima da lei. Manda ela entrar. A mulher que entrou na sala tinha uns 35 anos, cabelos pretos puxados para trás, mãos calejadas de quem conhecia o volante. Nos seus olhos, vi a mesma dor que eu havia carregado por 20 anos. Senhor João Carlos, meu nome é Rosângela Ferreira. Li sobre o senhor nos jornais. Mas sente-se, Rosângela, me conta a sua história. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa e respirou fundo antes de começar. Meu marido Edilson era caminhoneiro como o senhor foi. Trabalhava numa empresa de transporte em Uberlândia. Há 6 meses, ele pegou uma carga para entregar no Maranhão. Nunca chegou no destino. A polícia investigou? Disseram que ele abandonou o caminhão e fugiu com outra mulher. As lágrimas começaram a aparecer nos seus olhos. Mas eu sei que meu marido jamais faria isso. Ele amava nossa família. Peguei um bloco de papel e comecei a anotar. Que tipo de carga ele estava transportando? Equipamentos eletrônicos, muito valiosos. A empresa disse que ele desviou tudo. E você acredita? Não. Edilson era honesto, igual ao seu pai, pelo que li. Senti um aperto no peito. Depois de 2 anos, ainda era difícil ouvir comparações com meu pai sem me emocionar. Rosângela, vou te falar a verdade. Casos como esse são perigosos. Se decidirmos investigar, você pode descobrir coisas que vai preferir não saber. Senhor João Carlos, há 6 meses eu não durmo direito. Meus filhos perguntam quando o pai vai voltar e eu não sei o que responder. Eu preciso da verdade, mesmo que ela machuque. Olhei para ela e vi minha mãe. Vi todas as mulheres que ficaram para trás quando homens bons foram mortos por se recusarem a se corromper. Está bem, a gente vai investigar. E Tupu, Ana, se ofereceu para cuidar dos primeiros contatos. Depois de 2 anos trabalhando juntos, ela havia se tornado a melhor investigadora que eu conhecia.
Tinha conexões em todo o país e sabia como conseguir informações sem levantar suspeitas. Enquanto ela trabalhava no caso da Rosângela, eu saí para fazer uma visita que fazia todo mês há 2 anos. O cemitério de Araguaína era um lugar tranquilo, com árvores antigas que davam sombra aos túmulos. Caminhei até o fundo, onde ficavam os jazigos mais simples. Ricardo Macedo, 1989-2025, morreu para que a verdade vivesse. Coloquei flores frescas no túmulo e me sentei no banco que a prefeitura havia instalado ali por minha solicitação. Oi, Ricardo, vim te contar as novidades. O vento balançou as folhas das árvores, como sempre acontecia quando eu falava com ele. A fundação já ajudou 47 famílias a encontrarem respostas. O coronel morreu na prisão na semana passada. Infarto. Até o fim, nunca demonstrou arrependimento. Fiquei quieto por um momento, lembrando do homem que havia destruído tantas vidas. Sabe, Ricardo, às vezes eu me pergunto se ele sentia alguma coisa. Se tinha pesadelos com as pessoas que mandou matar. Acho que não. Gente como ele nasce sem alma. Uma família passou caminhando entre os túmulos, carregando flores. A mãe segurava a mão de uma criança pequena, ensinando-a a respeitar aquele lugar sagrado. Apareceu um caso novo hoje. Uma caminhoneira procurando o marido me lembrou da minha história, dessa nossa história. Toquei na lápide fria. Você salvou mais que minha vida naquela noite, Ricardo. Você salvou minha alma. Me ensinou que vale a pena lutar, mesmo quando parece impossível. Levantei para ir embora, mas parei quando vi uma mulher se aproximando. Era idosa, cabelos brancos, vestido preto. Ela caminhava devagar, carregando um pequeno buquê de flores brancas. Com licença, disse ela quando passou por mim. O senhor conhecia o Ricardo? Conheci, éramos amigos. Eu sou a mãe dele. Meu coração parou. A ex-esposa do coronel, a mulher que havia perdido o filho para a loucura do próprio marido. Meu nome é João Carlos. Eu estava com ele quando... Eu sei quem o senhor é. Ela me olhou com olhos bondosos. Ricardo me falou do senhor, antes de morrer. Disse que tinha encontrado um irmão. Ela colocou as flores no túmulo e ficou de pé ao meu lado. Senhor João Carlos, posso te fazer uma pergunta? Claro. Valeu a pena? Todo o sofrimento, toda a dor, valeu a pena? Olhei para o túmulo do seu filho, depois para ela. Dona Maria, seu filho morreu para que dezenas de famílias pudessem ter paz, para que crianças não crescessem sem saber o que aconteceu com seus pais. Sim, valeu a pena. Ela sorriu através das lágrimas. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Voltei para o escritório no final da tarde e encontrei Ana com uma expressão séria no rosto. Conseguiu alguma coisa sobre o Edilson? Consegui. E você não vai gostar. Ela me entregou uma pasta com documentos e fotos. O marido da Rosângela está morto. Foi assassinado 3 dias depois do desaparecimento. O corpo foi encontrado numa estrada vicinal no Piauí. Senti o velho peso no peito. Por quê? Parece que ele descobriu que a empresa onde trabalhava estava usando os caminhões para transportar drogas e ia denunciar para a Polícia Federal. Igual ao marido da Rosângela, pior. A empresa tem conexões com o crime organizado. Mataram ele para dar exemplo para outros motoristas. Fechei a pasta e respirei fundo. A gente precisa contar para ela. Eu sei, mas João Carlos, essa empresa já matou pelo menos 5 caminhoneiros nos últimos 2 anos. Se a gente mexer com eles, vamos acabar como o Ricardo. É possível. Fiquei em silêncio por alguns minutos, pensando na Rosângela esperando respostas, nos filhos dela perguntando pelo pai, na injustiça que se repetia sem parar pelo país. Ana, você se lembra do que o Ricardo disse antes de morrer? Que valeu a pena. Isso mesmo. E sabe por quê? Porque cada vez que a gente luta, cada vez que a gente expõe a verdade, a gente salva uma família da dor que nós passamos. Levantei da cadeira e caminhei até a janela. Lá fora, o trânsito de Palmas seguia seu ritmo normal.
Pessoas voltando para casa, para suas famílias, para suas vidas simples e seguras. Vamos ajudar a Rosângela. Vamos expor essa empresa. E se eles quiserem nos matar por isso, que venham. Mas não vamos deixar que outras famílias passem pelo que nós passamos. Ana sorriu. Eu sabia que você ia dizer isso. Como sabia? Porque você é filho do Antônio Carlos e irmão do Ricardo. Homens como vocês não sabem recuar. 3 meses depois, a operação da Polícia Federal contra a empresa de transportes de Uberlândia resultou em 23 prisões. O esquema de tráfico de drogas foi desmantelado. A Rosângela finalmente pode enterrar o marido e explicar para os filhos que o pai havia morrido como um herói. Mas o preço foi alto. Ana e eu recebemos ameaças constantes. Mudamos de endereço 4 vezes. Instalamos sistema de segurança no escritório. Vivíamos com medo, mas continuávamos trabalhando. Uma tarde, enquanto organizava os arquivos de casos resolvidos, encontrei uma carta que havia chegado no dia anterior. Era de uma escola primária de Goiânia. Caro senhor João Carlos, somos alunos da 3ª série da Escola Municipal Santos Dumont. Nossa professora nos contou sua história e a história do seu pai. Queremos que o senhor saiba que achamos muito corajoso o que fez. Quando crescermos, queremos ser corajosos como o senhor e seu pai. Com carinho, turma da tia Márcia. Junto com a carta, havia 25 desenhos feitos pelas crianças. Caminhões coloridos, pessoas se abraçando, corações vermelhos, palavras como coragem, justiça e verdade escritas com letras tortas. Pendurei os desenhos na parede do escritório ao lado das fotos das famílias que havíamos ajudado. Ana entrou na sala e viu o que eu estava fazendo. Cartas de fãs, cartas de esperança. Ela se aproximou e leu algumas das mensagens nas cartas. João Carlos, você sabe que a gente está mudando o mundo, né? A gente está tentando. Não, a gente está conseguindo. Essas crianças vão crescer sabendo que vale a pena lutar pelo que é certo. Vão ensinar isso para os filhos delas e assim por diante. Olhei para as fotos na parede. Rosângela sorrindo no enterro do marido, porque finalmente tinha respostas. A família Santos agradecendo por terem descoberto quem matou o filho. Dezenas de outras pessoas que haviam encontrado paz através do nosso trabalho. Sabe, Ana, às vezes eu penso no meu pai dirigindo por essas estradas, sem saber que um dia o filho dele ia continuar a luta que ele começou. Você acha que ele ficaria orgulhoso? Toquei na plaquinha pendurada na minha mesa. Para meu filho João Carlos, seja sempre honesto, papai te ama. AC. Eu sei que ficaria. O telefone tocou. Ana atendeu. Fundação Ricardo Macedo. Sim, entendo. Pode vir amanhã às 14h. Ela desligou e me olhou. Mais um caso. Mais uma família precisando de ajuda. Qual é a história? Um delegado de polícia de Brasília foi morto porque estava investigando corrupção na corporação. A viúva quer saber quem mandou matar. Suspirei. Nunca acabava. Sempre havia mais uma injustiça, mais uma família destroçada, mais uma verdade enterrada por gente poderosa. Mas também sempre havia esperança. Sempre havia pessoas dispostas a lutar. Sempre havia a chance de transformar dor em justiça. Ana, você sabe o que eu mais aprendi nesses 2 anos? O quê? Que a gente não luta só pelos mortos. A gente luta pelos vivos, para que eles não tenham que passar pelo que a gente passou. Ela sorriu e pegou sua bolsa. Vou para casa. Amanhã a gente continua salvando o mundo. Amanhã a gente continua. Depois que Ana saiu, fiquei sozinho no escritório. Peguei as chaves do carro e me preparei para ir embora, mas parei diante do espelho no corredor. O homem que me olhava de volta não era mais o caminhoneiro solitário e amargo que havia encontrado o Scania do pai 2 anos atrás. Era alguém com propósito, alguém em paz consigo mesmo, alguém que havia transformado a dor em força. Desliguei as luzes e saí para a rua.
O céu estava pintado de laranja pelo pôr do sol, e o ar estava cheio do cheiro de chuva que vinha chegando. No caminho para casa, passei pela BR-153, a mesma estrada onde tudo havia começado. Por impulso, desviei e fui até o lugar onde o caminhão do meu pai havia ficado por 20 anos. Não havia mais nada lá. O Scania havia sido removido meses atrás, doado para um museu que contava a história dos caminhoneiros brasileiros, mas eu ainda conseguia sentir a presença dele. Parei o carro e desci. O vento soprava suavemente, carregando o som distante de caminhões na estrada principal. O som da vida continuando, do país se movendo, de pessoas trabalhando para sustentar suas famílias. "Oi, pai", disse para o vento. "Vim te dar o relatório final." Uma corrente de ar mais forte balançou as árvores. "A gente conseguiu. O coronel está morto. Dezenas de criminosos estão presos. Centenas de famílias encontraram respostas e a luta continua." Fechei os olhos e senti a presença dele, não como fantasma ou visão, mas como a certeza de que seu sacrifício havia valido a pena. "Obrigado por me ensinar a ser honesto, pai. Obrigado por morrer como um homem íntegro. Obrigado por me deixar o melhor presente que um pai pode dar para um filho: o exemplo." Voltei para o carro e liguei o rádio. Uma música sertaneja tocava baixinho, falando de estradas e saudade. Dirigi devagar de volta para a cidade, saboreando cada momento daquela paz que havia custado tanto para conquistar. No apartamento, encontrei uma mensagem na secretária eletrônica. "João Carlos, aqui é a dona Conceição, lembra de mim? Trabalhei na fazenda do coronel. Queria te agradecer. Depois que ele foi preso, eu consegui abrir uma pequena padaria aqui em Araguaína. Estou vivendo honestamente pela primeira vez em 20 anos. Obrigada por me dar essa chance e obrigada por ter dado justiça para tantas pessoas. Seu pai estaria orgulhoso." Sentei no sofá e olhei pela janela. Lá fora, a cidade dormia tranquila, famílias jantando juntas, crianças brincando. Pessoas vivendo suas vidas simples e preciosas. Peguei o telefone e disquei um número que sabia de cor. "Alô? Oi, Ana. Sou eu. João Carlos, tudo bem? É tarde." "Está tudo bem. Só queria te dizer uma coisa." "O quê?" "Obrigado." "Pelo quê?" "Por ter me ajudado a encontrar um propósito. Por ter me mostrado que a gente pode transformar dor em esperança." Ana ficou quieta por um momento. "João Carlos, você sabe que foi você quem me deu esperança, né? Quando te vi naquela estrada, determinado a descobrir a verdade sobre seu pai, eu lembrei por que valia a pena lutar. A gente se salvou mutuamente. E agora a gente salva outras pessoas. Até amanhã, Ana. Até amanhã, irmão." Desliguei o telefone e fui para o quarto. Na mesinha de cabeceira, ao lado da cama, estava a foto que Ricardo havia me dado. Nós dois sorrindo no único momento feliz que passamos juntos. Ao lado da foto, a plaquinha do meu pai brilhava suavemente na luz do abajur. "Boa noite, pai. Boa noite, Ricardo. Descansem em paz. A luta continua amanhã." Apaguei a luz e fechei os olhos. Do lado de fora, ouvi o barulho de um caminhão passando na estrada. Um trabalhador voltando para casa depois de um dia honesto de trabalho. Um pai que ia chegar em casa e abraçar os filhos. Sorri no escuro. A estrada havia me tirado tudo quando eu era criança. Mas também me havia dado tudo de volta quando eu soube olhar direito. E amanhã, quando o sol nascesse, eu estaria pronto para continuar a jornada. Não mais como um homem em busca do passado, mas como alguém construindo um futuro melhor. Para todas as famílias que ainda precisavam de respostas. Para todas as crianças que mereciam crescer com seus pais. Para todos os que ainda acreditavam que a verdade vale mais que o medo. A estrada nunca mais seria a mesma para mim. Porque agora eu sabia que ela não era só um lugar de fuga. Era um caminho de volta para casa, para a família que a gente escolhe,
para a vida que a gente constrói, para o amor que a gente deixa como legado. Lembrando que essa história é totalmente fictícia, criada para emocionar e fazer a gente refletir. Mas se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e contar aí de qual cidade você está me assistindo.